Amém, glória a Deus. Aleluias. Esse é o nosso Deus, né, meus queridos? É o Deus de milagres. É um Deus que caminha conosco de noite e dia. Amém? Deus Todo-Poderoso. Meus queridos, rapidamente para os nossos avisos, amém? Nós temos então quarta-feira, às 19 horas, nosso estudo, maravilhoso estudo bíblico. Venha, tem sido uma bênção, né? O Senhor tem realmente falado aos nossos corações. E cada momento que nós temos aqui, irmão, para ler a palavra de Deus, ele é um momento precioso, isso é muito importante e vai realmente nos dar direito a falar e pregar o Evangelho, que é para isso que nós fomos criados, amém? Meus queridos, a sexta-feira, amém, irmã Nide? Firme e forte. Sexta-feira agora foi uma bênção, não foi, irmã? Tivemos uma vigília, foi bênção pura, né? Foi a primeira vigília do ano, hein? No penúltimo mês, olha só. Então foi vigília bênção, Deus realmente falou nos nossos corações, foi gostoso, amém? Então às 19 horas, culto de oração, meus queridos, amém? E nós tivemos ontem o culto de jovens, né? Nós estamos aí com nós estamos com uma gincana aí dos jovens, né? Que quer ser o expert bíblico, né? Quem veio aqui, quantos irmãos estiveram aqui ontem? Que vieram no culto de jovens? Amém? Gostaram? Amém, glória a Deus, né? Tivemos aí uma gincana, tá uma benção aqui. No dia 12, irmãos, de dezembro, às 18 horas, nós vamos ter o encerramento dessa gincana, hein? E vai ser aquele encerramento, vai ser aquela programação assim, de bênção, amém? Glória a Deus, eu vou mesmo, amém? Dia 12 de dezembro, não perca, irmãos, vai ser o último culto de jovens desse ano, amém? E não perca. E aos domingos, agora às 18 horas, nós temos o culto da história bíblica dominical e o culto de louvor e adoração, amém? Glória a Deus. Meus queridos, nós vamos passar agora para a segunda parte, que é a parte também preciosíssima, que é a parte onde Deus fala conosco. Nós já entregamos para Ele nosso louvor, nossas ofertas, e agora Deus falará conosco, amém? Hoje quem está encarregado de passar essa palavra é o pastor Valdemar, amém? Pastor Valdemar chega aqui, em nome de Jesus, amém, irmãos? Em respeito à palavra do Senhor, eu gostaria de convidar os irmãos a ficarem em pé, amém? Logo depois dessa oração, a professora pode levar as crianças para a escolinha, amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus queridos, amém? Estenda a tua mão, meus queridos, aqui para frente, porque a tua mão, a palavra de Deus fala que você também tem o selo do Espírito Santo. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te damos graças, ó Deus, porque tu és maravilhoso. Deus, agora, ó Pai, sabemos que não merecemos, mas Tu, Senhor, tem nos dado vida e misericórdia. Sê com a vida do pastor nesse momento, que tudo, ó Pai, aquilo que ele falar, que não seja dele, mas que seja do Teu Espírito Santo. Ó Pai, que só possa, ó Pai, fazer com que essa mensagem entre em nossos corações e nossas mentes, e que nós possamos, Pai, entender e compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém e amém, Jesus. Pastor Valdemar tem a palavra em nome de Jesus. Os irmãos podem assentar, glória a Deus, aleluias, amém. Irmãos, vamos ao que interessa, vamos diretamente na palavra de Deus. Por que a palavra de Deus? Há alguma coisa mais importante para vocês neste mundo a não ser a palavra de Deus? E eu vou dizer para você, se você disser que sim, eu diria que você está redondamente errado. Nós estamos estudando sobre o poder do Espírito Santo na vida do cristão. Quero compartilhar com os irmãos, está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 19 a seguir. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19
Nós vamos ser bem objetivos para nós não cansar vocês, tá bom? Queremos cumprir com esses horários, em nome de Jesus. Se todos acharam, diga amém. Aquele que não achou, peça socorro ao seu irmão que está do lado. Fale, irmão, não estou encontrando. Se todos acharam, diga amém. Então, em referência à palavra de Deus, você que diz amém, que já encontrou, fique de pé. Amém. Você que encontrou, vou esperar que o Marcos Paulo encontre também. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Hoje eu não vou fazer como da vez passada, eu dei um endereço e comecei 2 versículos antes. Então hoje eu vou estar realmente naquilo que eu estou apregoando agora. Se todos acharam, nós vamos então ser santificado. Quando você está aqui, irmão, você está sendo santificado. Por quê? Porque o Espírito de Deus tem separado você por este momento aqui na igreja. A partir das 8 horas, o Espírito Santo tem me movido para estar aqui. Amém? E creio que aconteceu o mesmo com você. Você deveria estar se preocupado hoje na sua casa. Olha, vai dar 5 horas, eu tenho que tomar banho, eu tenho que ir para a igreja. Normalmente, o Espírito Santo de Deus está movendo você. Talvez você imagine que é você mesmo, mas não é. É o Espírito Santo de Deus. Então nós queremos estar falando um pouco sobre isso hoje. Leiamos. Não apagueis o Espírito, não desprezais as profecias, julgai todas as coisas e retende o que é bom, abstendo-vos de toda forma do mal. Obrigado, Senhor. Os irmãos podem sentar. Os irmãos estão olhando, tem aqui um gráfico. E nós vamos trabalhar esse gráfico hoje. O porquê que nós vamos trabalhar esse gráfico? Porque há uma dificuldade de nós entendermos a ação do Espírito Santo na vida de um ser humano. Eu estive num culto domingo passado, aquele pregador, ele usou uma expressão dizendo que nós não somos a imagem de Deus, nós somos apenas a semelhança de Deus. Porque para nós ser a imagem de Deus, nós teríamos que ser divino, sem impureza. Eu, como era uma pregação, eu pensei comigo. Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, e façamos o homem, o quê? A nossa imagem e semelhança. Então, por que nós somos a imagem de Deus? Porque a imagem de Deus nos foi revelada humanamente, na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo era o verdadeiro Deus, mas também verdadeiro homem. Amém? Então, já nos foi revelado a imagem de Deus. Então, a Bíblia fala que o Espírito Santo, no domingo passado, você estudar o selo do Espírito Santo. No momento em que você faz a sua profissão de fé, está recebendo Jesus como seu fiel e único Senhor e Salvador. Você está apagando todo o seu passado, tudo aquilo que você tinha como religiosidade, deixando tudo de lado e tomando uma posição, fazendo um voto, dizendo: Cristo, eu creio que a partir de agora, toda a minha vontade eu consagro a Ti. Meu Pai que está no céu, santificado é seu nome, que seja feita a sua vontade sobre mim, aqui, mas também lá no céu. Amém? Então, glória a Deus. Então, essa é uma das profecias de Jesus. Então, nós vamos caminhar, vamos pensar. Nós temos
3 divisões dentro de um corpo humano. Muito simples. Nós temos o espírito, nós temos a alma e nós temos o corpo. No espírito está concentrado tudo aquilo que é invisível. A fé é crer naquilo que eu não vejo, mas eu tenho esperança. Então vamos lá. Dentro do seu espírito está fé, esperança, reverência, oração e louvor. Você não vem de qualquer maneira para a igreja, porque você tem reverência pelo Senhor. Você não faz uma oração simplesmente por fazer. Quando você ora, você vai invocar o nome do Senhor de acordo com as suas necessidades, e Ele que ouve a sua oração. E quando você terminar de fazer a oração, obedeça à vontade dEle, que tudo que pedir ao Pai, crendo, receberás. Porque tudo que pedir ao Pai terá que ser pedido em nome dEle, de Jesus Cristo. Tudo que pedir em meu nome, você vai receber. Tá bom? Então, começa daí. Então, quando o Espírito Santo sela o seu espírito, ele está colocando ali aquele voto que você fez diante do altar do Senhor. Ele está selando, confirmando que a partir daquele momento você recebe um novo selo. A partir daquele momento se transforma em uma nova criatura. Você crê nisso, igreja? Diga amém. Porque eu creio. Então, quando nós somos selados pelo Espírito Santo, nós transformamos em uma nova criatura. Agora, o Espírito Santo, ele vai atuar em tudo que nós temos, na nossa esperança, ele vai atuar na nossa reverência, ele vai atuar na nossa oração, ele vai atuar também no louvor. Louvor, irmão, não é só quando nós estamos aqui, que os que vêm aqui na frente tocam e cantam. Davi ministrava louvor a Deus. Bendizei ao nome do Senhor, porque Ele é bom. Amado seja o nome do meu Deus e glorificado, porque Ele é bom. Quando você, às vezes, está sozinho no seu trabalho, ou mesmo na sua casa, que você lembra de um momento feliz, gostoso, que você teve na presença de Deus, você começa a dar glória a Deus. Principalmente quando você consegue uma vitória. Glória a Deus, que Deus não permitiu que esse mal entrasse em mim. Obrigado, Senhor. Você está louvando o nome do Senhor. Amém? Então vamos partir para o segundo ponto. O segundo ponto, ele é a nossa alma. O que encontra na nossa alma? Na nossa alma encontra sentimento, imaginação, consciência, raciocínio e memória. O pastor William falou aqui de tradição, né? Tudo isso é colocado na nossa alma. Nós memorizamos, nós temos consciência e nós temos imaginação. Vou dar um exemplo. Quando algum irmão está fazendo alguma coisa que eu vejo que aquilo não vai dar certo, na minha imaginação eu vejo que o irmão está inserindo num erro. Que eu posso imaginar, eu posso conjecturar, porque aquilo que ele está fazendo fora da presença do Senhor
vai lhe causar problemas lá na frente. Vai causar problemas. E problemas difíceis de ser retratado. Por isso que a nossa cultura, ela não se compara à cultura da Holanda, à cultura de Brasil, à cultura de qualquer país que seja. A nossa cultura, ela vem de quem? Do Senhor. No momento em que eu me converti, eu já estou fora do padrão do mundo. Eu sou separado. Portanto, você é santo. Então, a classificação de santo não é como alguém imagina. Para mim dizer que eu sou santo, alguém vai fazer um pedido em meu nome e vai acontecer um milagre. Aí eles vão atribuir a mim aquele milagre, como é comum. A pessoa, igual nós vamos na Aparecida, a pessoa está lá com um problema de amuleto, o irmão Lindolfo passou por isso, ele quer pedir uma cura, e ele recebe aquela cura, então ele tem que ir lá agradecer aquela mulher, que ele se diz santa, que o abençoou. A palavra santa significa separado. Santidade, a Santíssima Santidade pertence a quem? A Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós somos separados. Agora, vamos nos posicionar. Aquilo que está dentro da nossa alma, há uma briga entre ela e o corpo. Então veja o que está no corpo. Vamos ver o que está lá no corpo. Lá no corpo está o quê? Quem está vendo lá em cima? Dedos, não está lá em cima. Olhos, boca, ouvidos e olfato. Então, como é que foi que o diabo conseguiu convencer o homem e a mulher no primeiro pecado e a desobediência a Deus? Justamente pela boca. Eles eram na qualidade santo, ela e ele, mas o corpo não era santo. O corpo tem desejos. Quando os desejos da carne supera a sua vontade, então você precisa parar um pouco e pensar. Quando a ganância do corpo supera a sua imaginação, o seu sentimento, o seu raciocínio, a sua memória, isso não vai ser bom para a minha vida espiritual. Então, o pastor William citou várias situações. Citou um país que a pedofilia, a pouca vergonha, a imoralidade é feita em praça pública. Com isso, há uma lei que as nossas autoridades, deputados, senadores e governadores, levam para o Congresso e vota, torna aquilo válido. Portanto, a polícia não pode tomar nenhuma providência. Quando você vai para um desfile que você ficou horrorizado lá no Rio de Janeiro, que viu aquelas coisas, a polícia não podia tomar nenhuma posição. Por quê? Aquele grupo tem uma lei que dá a eles o direito de fazer aquela passeata com todas as hierarquias, com todos os ornamentos deles, do jeito que eles querem. Aquilo chama-se liberdade de expressão. Você quer sua liberdade de expressão? Quer ou não quer? Se tem dúvida, fala comigo. Eu não quero. Eu prefiro andar na vontade do Senhor. Porque enquanto eu tive poder de tomar as minhas decisões, eu só trouxe malefício para este corpo.
Quando você comete um adultério, esse corpo te envergonha. Quando uma mulher comete um ato de prostituição, o corpo dela traz vergonha para ela. Quando não vem as consequências, quando um homem assassina alguém, ele traz, o seu corpo lhe traz condenação. Vamos pensar, alguns dias atrás, tem um caso que foi muito comentado aí, a respeito daquele caso lá de Porto Alegre. Aqueles homens perderam a noção de tudo. Eles começaram a pegar aquele camarada, batia, o outro veio, jogou ele no chão, joou seu pescoço aqui na garganta, travou a respiração do homem, e eles naquela ânsia, envolvido por quem? O inimigo de nossas almas. Tem certeza que aqueles dois de segurança não conheciam Jesus? Que se conhecesse Jesus, haveria um outro método de trabalhar com aquela pessoa. Amém? Então, pense comigo. Então, aqueles dois segurança não tinham o selo que você recebeu. Então, você está preparado para não deixar que esse mal entre no seu corpo. Você que é casado, você deve ter alegria e honra pela sua esposa. Não é verdade? O homem não tem poder no seu próprio corpo, o ensino da mulher. A mulher não tem poder no seu próprio corpo, o ensino do marido. Que os dois vivam uma união santificada. Porque quando um casal se delicia com o amor, Deus está alegrando com você. Deus alegra. Então nós sabemos a importância do selo do Espírito Santo. Por isso que no texto está dizendo: não apagueis, não apague aquele selo. Tem gente que passa uma borracha. Eu acredito que a pessoa que vem para a igreja, vem à frente, fica feliz, e depois ele passa uma borracha nisso. Eu creio que na verdade ele vem porque havia eloquência no pregador, foi uma mensagem em que talvez ele estava passando por uma situação muito difícil, e naquele momento ele veio à frente. Mas na verdade, ele não entregou a sua vida 100% para Jesus. Você pode tentar, pode trabalhar, eu que trabalho com classe de novos convertidos, porque nós não pegar os novos convertidos e colocar aqui. Nós temos que ter um treinamento com eles, para preparar eles para poder receber o verdadeiro alimento. Na classe de novos convertidos, muitos dão para trás. Muitos não cumprem. Ele começa a faltar, ele mente para o seu professor. Às vezes ele, um dia de culto, ele arrumou uma namorada, ou encontrou uma coisa mais importante para fazer, e foi fazer aquilo, e ele mente para o professor: não pude vir porque passei mal, ou não sei mais o que. Ele cria, mas sempre tem uma desculpa. E com o tempo, ele acaba dando fora e vivendo a sua vida como o mundo apresenta para ele. Então é muito importante. Então vamos pensar: se eu recebi o selo do Espírito Santo, agora eu sou nova criatura. Então eu não posso desprezar o dom do Espírito. Aqui que vem uma outra situação: julgai todas as coisas e retende o que é bom. Eu, quando aceitei Cristo, no local onde eu trabalhava, havia as pessoas com todo tipo de segmento na sociedade. Havia homens casados que cometiam adultério, havia jovens solteiros que adoravam, tinha 3, 4, 5 casos com as moças, estrupava e largava para lá.
não tinha respeito pelo seu próximo. Havia homens que roubavam, havia homens mau conselheiro, havia tudo que não presta. Mas o que eu fiz? Passei a ouvir tudo o que eles diziam e eu tinha na mão. Olha aqui. Todo caminho leva a Deus? Hoje você sabe que não. Prega para eles. De primeiro momento, eles vão achar que você é chato. Mas com o passar do tempo, eles vão começar a ver virtude em você. Fala, poxa, nosso colega ele é diferente, depois que ele aceitou Jesus, ele mudou. Ele não entra mais na nossa roda de pagode, ele não vai mais para o Mineirão, ele não vai jogar bola conosco no final de semana, ele não bebe mais cerveja, ele não faz isso, ele não faz aquilo. E aí no final de semana ele está na sua igreja. Mudou. E eles começam a te honrar. E é aí que você começa a ter oportunidade de ganhar pessoas para Jesus. O último texto aqui. Obtendo de toda forma do mal. Retém o que é bom, mas também obtendo de toda forma do mal. Eu te pergunto, você gostaria de ser um mau esposo? Não. Você gostaria de ser uma má esposa? Não. Você gostaria de ser um pai horrível, desprezado pelos filhos, que desprezasse a família? Não. Isso é má qualidade. Você gostaria de ser um péssimo empregado? Chega lá no seu serviço, você não faz nada além daquilo que é atribuído. Quando dá a hora de vir embora, você é o primeiro a ir lá lavar as mãos. Se tem alguma coisa que ficou para fazer, você deixa para lá. Quem já mexeu com construção sabe disso. O pedreiro faz a massa. Quando dá na hora dele ir embora, sobrou massa, ele joga areia, tampa ela e joga lá, vira entulho. Quer dizer, você perdeu o cimento hoje está caro. A brita hoje está cara. A areia hoje está cara. Quer dizer, aquele cara é incapaz de ficar mais 20 minutos. Não, vou terminar essa massa aqui. E não vou cobrar hora extra do meu patrão, não. Por quê? Eu vou ser abençoado porque o meu Deus me deu condições de ter esse trabalho. Quantos estão aí sem trabalho hoje? Quantos estão sem emprego? Então comece de pensar. Todo trabalho que vier sua mão para fazer, seja o melhor profissional. Eu dei o exemplo do pedreiro, mas mecânico é uma tristeza. Você leva seu carro, pensando que ele vai te dar condição, quando a festa você sai, o carro fica no meio, te larga no meio do caminho. Misericórdia. Você vai lá comprar um aparelho, quando a festa chega em casa, aquele aparelho não corresponde àquela qualidade que ele falou, você vai para reclamar, é cheio de problema. Então, o mundo hoje está feito para incomodar o homem. Quando você recebe a sua conta de luz, fala, puxa, gastei tudo isso. Menino, diminui seu banho. Passa roupa uma vez só por semana. Tem que estar feio. Tudo para roubar a sua bênção. Agora, lá em cima, os seus vereadores, os seus prefeitos, os seus juízes, os seus legisladores, eles sabem disso, porque para eles não tem problema. Eles querem ser eleitos não para te servir, para ser servido por você. Entendeu agora? É isso que acontece. Então, vamos pensar. Então, a santificação é o Espírito Santo que nos concede essa graça. Sem o Espírito, seria impossível você estar aqui hoje. Agora, quando você está aqui hoje, pensa bem, foi você reconheceu Jesus como Senhor e consagrou sua vida a Ele. E Ele te deu de presente
o Espírito Santo. Olha, eu estou feliz que nós temos uma universitária aqui hoje. A nossa universitária, a irmã Amanda, está fazendo faculdade de enfermaria. É uma das áreas que mais vai exigir dela. São plantões carregados, epidemia. Nessa epidemia, muitas das pessoas morreram da sua vida porque tem que estar ali lidando, mas ela está lutando. Não foi fácil, mas Deus abençoou, abriu porta para ela. Depois ela vai ter testemunho de falar aqui como Deus abençoou para conseguir. Ela já entrou atrasada porque tinha passado o tempo, mas ela conseguiu recuperar essas provas, conseguiu um bônus da prestação, da mensalidade, e assim Deus colocou dentro do seu orçamento. Glória a Deus, ela está batalhando. Amém? Então nós que somos professores, a coisa mais feliz deve ser a irmã Margot, que é professora, quando vê um dos seus alunos vencerem na vida. Tem certeza que tem muitos alunos que passou pela sua mão, hoje são pessoas que venceram. Que todos aqueles que obedecem à professora, que guardam esse ensinamento, ele recebe nota máxima da professora, e isso é incentivo para que ele continue a vencer na vida. Então, a santificação não é você ser diferente do que está lá no mundo, porque você vai estar no mundo. Deixa que o Espírito Santo vai mudar a sua personalidade. Então, nós começamos de ver que nós somos 3 em 1. Então, quando o Espírito Santo selou seu Espírito, ele está querendo dizer para você: você é capaz de vencer todo o desejo da carne, que é o corpo, que vai subjugar a sua alma. Porque quando a alma obedece à vontade do corpo, você perde a bênção de Deus. Quando a alma rejeita a vontade do corpo, você é abençoado. Quando lá na sua escola, vou dar em cima do Thales, tem certeza que tem coleguinha seu que fumava maconhinha. Você deve ter conhecido. E ele se oferecia. Você rejeitou. Por quê? Porque você sabia que aquilo não ia abençoar a sua vida. Porque você vê o resultado. Então, agora, de onde vem que você tirou essa força? Olha do seu lado, papai e mamãe e vovó. Eles se uniram para que esse mal não entrasse na casa deles. E poupa seus filhos, ensinando eles o quê? O caminho que eles devem andar. Amém? Então nós, os pais, somos base dos primeiros passos dos nossos filhos. A igreja, ela é a base do primeiros passos dos novos convertidos. Portanto, nós, os pastores, enfrentamos coisas difíceis. O pastor, muitas das vezes, tem que negociar para que, com Deus e com o Espírito Santo, para que ele dê força, para que ele consiga tirar aquele filho do caminho errado. Quando você está negociando com Deus, quem está do outro lado? O inimigo da sua alma. Então você está num debate, numa guerra. Nós temos uma coisa que é interessante. Nós temos o justo e temos a ira. Deus não ira contra o justo, porque a ira de Deus produz o quê? Justiça. A ira de Deus contra o demônio, contra o pecado, enviando seu filho, ele foi lá embaixo, desceu ao inferno, terceiro dia, falou: diabo, me dá a chave, morte, você não tem mais poder, porque aqueles que creem em mim, eu disse, eles serão novas criaturas, e eles, estou preparando para ele um reino no meu Pai, e eu virei buscá-lo. Acabou, Satanás, você não tem mais poder sobre esta geração nova que eu estou trazendo para mim. Aleluia.
E o acusador estava lá. Vocês já ouviram falar no Snape? Aquele cara que está lá, quando é um sequestro, aquele negociador que está ali negociando, a qualquer momento, aquele sniper pode acabar com a vida daquele camarada. Então o diabo está ali. Então a nossa batalha, irmão, como pastor, é justamente essa, para que a nossa igreja seja guardada, que a nossa igreja seja separada, que cada membro que congrega aqui tem que ter uma vida ativa no Senhor. Faça uso disso no seu lar. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Espero que eu não tenha sido cansativo para vocês. E hoje eu quero fazer um convite. Há muito tempo que nós não viemos aqui à frente para orar um pelos outros. Se você foi tocado e está passando por uma luta, vem aqui, porque a oração do justo pode muito nos seus efeitos. E eu travo uma batalha com o inimigo para que ele não roube a bênção da sua igreja. Então aquele irmão que deseja vir aqui à frente e receber uma oração, eu estou aqui de braços abertos e alegre por você saber que você necessita dessas orações. Então, se não tem ninguém, bom, tem a irmã. Então nós vamos estar orando pela vida da irmã. Nós vamos orar hoje com imposição de mão, pastor William. Chega aqui. Pastor William, chega aqui. Pastores é responsável por esta jovem, que ela tenha uma vida digna na presença do Senhor, que o poder da carne não tenha poder sobre aquilo que ela consagrou, que é seu corpo ao Senhor. Vamos orar. Pai Santo, substitua agora a mão do teu servo pela mão do Senhor. Ó Pai Santo, o caminho que ela propôs a caminhar nessa terra, Pai Santo, que seja o caminho que o Senhor o abençoou e confiou nela. Que esse caminho, Pai, que ela escolheu, que a planta dos teus pés, Pai, nunca vai desviar para a esquerda e nem para a direita. Que a tentação do saber, que a tentação que pode encontrar, Pai, no meio de uma faculdade. Nós sabemos que muitos cristãos se perdem quando vão para a faculdade, para o ensino superior, esquecendo que a palavra de Deus, ela não muda. Que o Senhor venha preservar a fé da tua serva, mesmo depois de informada, que cada trabalho, plantão que ela for tirar ali naquele hospital ou naquela clínica, ela vai usar justamente a bondade do Senhor para cuidar daquelas pessoas no amor de Cristo. É que nós abençoamos, que não venha faltar, Pai Santo, o sustento para que ela termine esse culto. Quero pedir a seus pais e suas mães que cheguem aqui à frente, porque nós precisamos da proteção de vocês dois. Vocês são o incentivador dessa menina, vocês lutaram para que ela pudesse estudar, vocês não preocuparam em passar algumas dificuldades para não faltar o pão, não faltou isso, então vocês merecem ser honrados. Abraça sua filha e vocês, faça isso. Eu quero consagrar essa filha, esse pai e essa mãe, que ela venha dar muitos frutos, que ela de trazer muitas alegrias para vocês. Vocês vão se sentir honrados naquele dia da formação dela, que as primeiras pessoas convidadas, os primeiros lugares da filha, é o papai e a mamãe. Tá bom? Que vocês recebam essa honra. Deus Pai, consagramos aqui o lar do irmão Eudes e da irmã Paula, mais uma vez, Pai, nessa vitória que o Senhor concedeu aos seus filhos. Que o Senhor continue abençoando os restantes dessa família. Ó Pai, mesmo sem ter a mínima condição de poder estar colocando um filho na faculdade, mas Deus usou, Pai, de meios que nós não desconhecemos, que nós não acreditamos, mas cremos, porque Deus, quando Ele age, a vitória, ela é completa. Que Deus venha, Pai, ela está no início, que ela possa concluir, Pai Santo, em nome de Jesus. E que esse pai e essa mãe, cada dia que ela sentar ali no computador, que ela for para a escola,
ele esteja orando. Pai, abençoa a nossa filha, dá a ela sabedoria, para que nós possamos ver nela a glória de Deus. Amém? Que Deus os abençoe. Amém? Então nós queremos agora encerrar o nosso culto nesta noite e dizendo a Deus, muito obrigado por estar aqui. Então vamos ministrar a bênção sacerdotal, ou a bênção pastoral. Pode falar comigo. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a unção do Espírito Santo nos encha de toda graça, de todo poder e nos livra de todo mal, como nós aprendemos hoje. Para a honra e glória do Senhor, nós abençoamos esta igreja. E o povo de Deus diz o quê? Glória a Deus. Irmão, para não perder o costume, dá um abraço no seu irmão, cumprimenta o irmão que está do seu lado, diga para ele: irmão, é muito bom ter você como amigo e como membro desta igreja. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E de quebra tem um cafezinho, tá muito gostoso, que eu fiz para vocês. Que bom ter a senhora aqui, viu? Obrigado, obrigado. Tá bom? Seu filho está com um carro muito bonito, viu?